É exatamente no mesmo sentido, dizer que aquelas propostas de decreto-lei a que o Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira se referiu extensivamente na sua intervenção não são do conhecimento desta Assembleia, nem do Grupo Parlamentar do PCP, porque não estamos em condições, desconhecendo estes documentos, de emitir qualquer opinião sobre eles nesta sede. Portanto, a nossa intervenção incidirá apenas sobre aquilo que está a discussão, que são as propostas de lei 123 e 125. Muito bem. Presidente, começaria por cumprimentar o representante da AEPS, o Sr. Engenheiro Diogo Faria de Oliveira, e agradecer-lhe a disponibilidade para vir aqui partilhar connosco as suas reflexões e as reflexões da AEPSA sobre as duas propostas de lei de preço, a 123 e a 125. Eu começaria por dizer que a água, nós consideramos, no Grupo Parlamentar do PCP e o PCP, que a água é um bem essencial, não é um bem qualquer, é um bem do qual ninguém pode prescindir e por isso deve ser gerido como um bem público e não no sentido como um negócio ou como uma mercadoria sujeita ao negócio. A água é um bem essencial, deve ser gerido, em nossa opinião, unicamente por organismos públicos, na ótica do tal serviço público e não na ótica da obtenção de lucro. Rejeitamos também a visão mercantilista e economicista do Governo para o setor, da qual, em nossa opinião, só resultará o agravamento dos preços dos serviços de águas e resíduos, assim como a deterioração da qualidade destes serviços. Consideramos ainda que a água é um recurso fundamental para o desenvolvimento do país, um recurso que se poderá tornar, pelo menos em algumas zonas do país, escasso, no futuro mais ou menos próximo, e por isso opomos firmemente à privatização dos serviços de água e resíduos. E nesse sentido, recentemente, em janeiro, apresentamos na Assembleia da República uma proposta, um projeto de lei que visava vedar o acesso das empresas privadas às atividades económicas de abastecimento público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos sólidos urbanos. Esta proposta foi já discutida e votada em plenário e foi rejeitada com a conjugação dos votos de 3 partidos, PSD, PS e CDS. Como todos bem sabemos, desde 1976 a 1993, os serviços de água e resíduos foram uma responsabilidade exclusiva da administração local do Estado, sendo a sua gestão controlada por órgãos democraticamente eleitos e orientada para a prestação de um serviço público. Infelizmente, a partir de 1993, com iniciativas legislativas de diversos governos, primeiro do PSD, o governo de Cavaco Silva, e depois governos do PS, Guterres e José Sócrates, o setor foi sendo gradualmente aberto a privados. Desta abertura a privados resultou, em nossa opinião, um prejuízo para os consumidores e para o Estado e um benefício para os privados que obtiveram essas concessões ou a gestão dos serviços de água e resíduos. Eu gostaria, a propósito desta afirmação que acabei de fazer, lembrar uma auditoria que o Tribunal de Contas fez a uma dessas empresas, criada em 2005 pelo município de Faro, em parceria com acionistas privados, por um período de 35 anos, para gerir e explorar os serviços de águas e resíduos do Concelho de Faro. Esta auditoria, portanto, é recente, de janeiro de 2012, as suas conclusões, aprovadas em janeiro de 2012, e eu gostaria de citar textualmente o que diz o relatório dessa auditoria sobre esta concessão, servindo esta citação de exemplo para outras situações que se verificam pelo país. Diz então o Tribunal de Contas, e cito: o acordo financeiro alcançado não prevê qualquer transferência efetiva de risco para o parceiro privado. Repito, ausência de risco para o parceiro privado. E continua o Tribunal de Contas, na medida em que a rendibilidade do projeto está, em última instância, sempre garantida por via do esforço ou do parceiro público, ou dos consumidores, ou de ambos, concretizado pela alteração do tarifário, ou pela alteração do prazo da parceria, pela atribuição de compensação direta pelo acionista do município de Faro, ou da conjugação de quaisquer das soluções referidas. Ou seja, o Tribunal de Contas, na auditoria que faz esta concessão, conclui inequivocamente que não há risco para o parceiro privado e que a rentabilidade desse parceiro privado está sempre garantida ou por via do esforço do parceiro público, o município de Faro neste caso, ou por via dos consumidores. Mas acrescenta mais, que a taxa de interna de rentabilidade, a TIR, prevista inicialmente cerca de 8, 9%, passou
resultado da aplicação de um expediente, e a palavra expediente é a palavra utilizada pelo Tribunal de Contas para os extraordinários 14,9%. Não é o dobro da prevista inicialmente, mas aproxima-se. 15% de rentabilidade eterna, que quase o dobro daquela que está prevista finalmente, à custa de um expediente utilizado na gestão desta concessão. E isto prejudica gravemente quer o município de Faro, quer os consumidores desse município, porque têm que pagar esta taxa interna de rentabilidade, que penso que concordará, é obscena. Ora bem, este é um exemplo, mais exemplos existirão pelo país fora, de que mostram que a privatização dos serviços de águas e resíduos é um excelente negócio para os privados que entram nesse negócio, mas é uma péssima solução, quer para o Estado, quer para os consumidores. E isto também é reforçado pelo que se tem passado noutros países, onde no passado se procedeu à privatização dos serviços de água e resíduos e que depois de 15, 20, 25 anos de experiência, se chegou à conclusão que isso levava a aumentos de preços brutais para os consumidores. Estou, por exemplo, a lembrar-me do caso do município de Paris, em que o preço dos serviços aumentou no período da concessão entregue aos privados 260%, resultou ainda na degradação das infraestruturas por falta de investimento e lucros imensos para os privados, tal forma que muito recentemente esta privatização foi revertida e os serviços foram remunicipalizados. E é um processo que está a ocorrer também por outras zonas da Europa, e há inclusive países na Europa que proíbem na Constituição, como é o caso da Holanda, a privatização destes serviços. E era isto que eu lhe gostaria que comentasse. Eu sei que, obviamente, está aqui em representação da AEPS e dos seus associados, terá uma visão, com certeza, oposta, diametralmente oposta a esta, mas eu gostaria que pudesse comentar, por exemplo, esta auditoria, os seus resultados, o que é que isto significa para os consumidores e para o Estado, este tipo de negócios, e até as experiências que noutros países se foram realizando e que mostraram que a privatização, podendo ser boa para os privados que obtinham essas concessões, era muito negativa, extremamente negativa, quer para os consumidores, quer para os municípios, ou para a administração local, ou para a administração central. Muito obrigado.